Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 21 de maio, para bater papo no nosso Café Vascaíno sobre a nossa paixão. O que aconteceu lá no Paraguai? Derrota esperada, planejamento errado, foco no brasileiro. E aí, não dava para ter ido mais longe já na competição? Nível técnico realmente deixa a desejar? O que acontece com o Vasco, com o sistema defensivo? Tudo isso e muito mais agora a gente vai debater aqui no nosso café. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Tem a função hype? Hypa o nosso vídeo para que o YouTube entregue para novos vascaínos. Gente, se não está inscrito, se inscreve no canal. Mais de 240 mil amigos já estão aqui com a gente no Fanático Vascaíno. Sabe aquela sensação de a gente podia estar classificado? Com tranquilidade. O grupo parecia que ficaria complicado, mas o Vasco complicou. A arbitragem errou ontem. A arbitragem estava tendenciosa. A arbitragem aqui no Rio contra o Audax foi filha da... Ok. Concordo plenamente. A arbitragem tem peso nos resultados. Mas a arbitragem não falha defensivamente. A arbitragem não erra numa cabeçada. A arbitragem não brinca na frente do gol adversário. A arbitragem não perde gol. A arbitragem não é não criativa no meio-campo. Tudo isso é o Vasco. O Vasco é um time que não aproveita as chances que tem ofensivas. O Vasco é um time que se desorganiza. O Vasco é um time que falha demais defensivamente. O Vasco é um time que cai na pira do adversário na maioria das vezes. E o Vasco é um time na Sul-Americana que não quer realmente nada com nada. Aí você vai dizer, pô, Fábio, mas o técnico já disse isso, que a prioridade não é a Sul-Americana. Não ter como prioridade não significa largar a competição. Quando tem um elenco curto, o foco tem que ser na principal competição, que é o Campeonato Brasileiro. Aliás, competição que o Vasco poderia estar mais acima. Também por sua incompetência, pelos seus erros individuais e coletivos, está na segunda página da tabela. Está tudo muito embolado, mas o Vasco já poderia ter desgarrado ali. Só que você vai largar a Sul-Americana podendo, nesse momento, dizer que você estava classificado? O Vasco poderia dizer hoje, já estou classificado para as oitavas. Nem fiz força. É verdade. Cara, abriu 1-0 contra o Olímpia. Se você não viu o jogo, foi exatamente isso. O Olímpia em cima, sufocando, o árbitro errando, o Vasco errando, entregando a bola de forma burra. O Vasco devolvia a bola para o Olímpia, pegava, pum, devolvia. Jogadores individualmente muito mal. O David horroroso, o Tietê horroroso no jogo. Nada. O David não conseguia segurar uma bola, fazer uma parede, um pivô, nada. E a gente insistia, bola longa no David, bola longa no David. Até que a gente fez um gol. Final do primeiro tempo, com eixo de cabeça, pronto. Aí volta pro segundo tempo. Falei, cara, agora de forma inteligente, organizada, vai trocar passes. O Marcelo Salles vai mudar a equipe. Vai botar o moleque para jogar, um Bruno Lopes, ou o Andrei, o Zucarello no meio, ou o JP. Nada, voltamos com a mesma equipe. O que aconteceu? Qual foi o enredo? Olímpia em cima, que era esperado. Criamos chances. Aí o seu Rinestrosa resolve brincar. Faz graça, não finaliza. Nuno Moreira faz graça, não finaliza. Perdemos 2 boas chances. Sabe aquela frase que quem não faz leva? A bola pune. Frase do Muricy. Tudo isso se aplica ao Vasco. E o Vasco se pune. O Vasco, ó, chibata nele. E no pobre do torcedor. Aí, claro, que o Olímpia pressiona, o Vasco falha individualmente, com os seus zagueiros limitados tecnicamente, que nessa janela o Vasco deveria fazer uma limpa, o Vasco falha e perde o jogo. Poderia hoje estar classificado, mesmo com tantos erros. Aliás, com tantos erros não dá para classificar, né? Mas mesmo que não quisesse, fez uma força para não classificar, mas dava para classificar.
era ter vencido o Barracas Central lá, era ter vencido o Audax Italiano em casa. E olha, terceiro jogo seguido que o Vasco tem um jogador expulso, e bem expulso ontem. O Mutano acertou realmente o adversário. Aliás, não teve uma boa atuação. Ele e o Inestroso, o lado direito, foi um horror do Vasco. Mas é um garoto, você não pode jogar fora, pelo amor de Deus, garoto da base, que vai ser muito útil. Mas assim, a gente olha a competição e agora começa a fazer conta. Não, vence o Barracas Central, o Audax Italiano vence o Olímpia no Paraguai na última rodada, quarta-feira que vem, 2 gols de diferença, aí a gente avança. Pô, é sério? Sabe qual é o cenário que vai acontecer? O Olímpia vai ganhar ou empatar em casa, passa em primeiro, e nós vamos ganhar o Barracas Central e vamos passar em segundo, tendo mais 2 datas depois da Copa do Mundo. Foi isso que o time arrumou. Mais datas num calendário já apertado. Aí a pergunta que fica, precisava? Então muda a página. Vamos olhar para frente. Campeonato Brasileiro domingo, contra o Red Bull Bragantino. Ah, vem força máxima aí, vem o time que erra. Vem um time que erra. Robert Renan erra, Saldívia erra, Cuesta erra, Léo Jardim pega muito debaixo da trave, mas quando tem que sair do gol, erra. Ontem acertou mais do que errou, mas voltou a errar. Não sai a bola cruzada na pequena área e não abafa o cara. Os nossos atacantes não fazem gols. Os artilheiros são volante, lateral. Ah, tem um atacante no meio. Absurdo. Aí quem entra no jogo de ontem, tendo a oportunidade, come e dorme. Foi lá para fazer free shop. O jogo de ontem era um jogo para quem não está entrando regularmente no time principal, mostrar ao Renato que ficou no Rio de Janeiro, Renato, tenho vaga no time, olha aí, ó, à minha disposição, olha o que eu estou fazendo. Não. O JP entrou mal, o Matheus França fez o de sempre, entrou mal no jogo. O Rinestrosa jogou mal. Porra, você não aproveita a chance. Mas aí, o que vai acontecer domingo? Provavelmente, David, Rinestrosa, Tietê terão oportunidade. Porque a meritocracia no Vasco é: jogou mal, tem chance. Jogou bem, não tem chance. Porque contra o Audax, o Matheus França entrou bem. Foi decisivo naquele jogo. E não jogou mais, voltou a jogar ontem. Eu não consigo entender. A insistência no Tietê, a insistência no DVD. Ah, eles estão no elenco, tem que jogar. Não. Aliás, podia aproveitar essa parada da data FIFA para dar uma limpa no elenco. Os principais jogadores voltam. E aí, dá para confiar? Que Vasco vai entrar em campo? Um detalhe que chama a atenção, e falei isso na transmissão ontem. Falta um perfil vencedor a esse elenco. Você tira o Tietê, que tem títulos importantes na carreira. Você tira... Não tem mais. Ah, o Léo Jardim ele é campeão da Libertadores pelo Grêmio, como reserva. Ah, o Hugo Moura foi campeão pelo Flamengo, reserva. Falta perfil vencedor a esse elenco. Porque quem é vencedor vai se incomodar com a série de erros, vai se incomodar com derrotas, vai se incomodar em não brigar por títulos. Você até pode não ter a sua carreira vencedora, mas o espírito de vitorioso, de vencedor, tem que existir. E aí, buscar quem tem fome. Quem não tem fome, vai olhar o prato de comida e vai ficar ali beliscando. Mexe daqui, dá uma garfada, mexe dali, comida para um lado, comida para o outro, conversa, mais uma garfada. Quem tem fome não, junta comida, garfo, é isso que tem que ser. Só para refletir, você acha que ter o David no elenco, quando foi contratado lá atrás, já tinha o Ryan, foi uma boa ou não? Você já tinha um moleque talentoso e de futuro. Aí você traz o David ganhando 700 mil. Você acha que vale a pena? E são essas contratações que vão impedindo a base ou quem já está no elenco, que tem qualidade, de aproveitar chances. Trazer mais do mesmo é rasgar dinheiro. Quer outro exemplo?
para fechar? A nossa zaga. Se nós comprarmos Cuesta e Robert Renan com os preços fixados, nós vamos gastar aproximadamente 80 milhões de reais. Será que com 80 milhões de reais, que a gente está disposto a pagar, vai pagar nos dois, né? A gente não traz um capitão, líder. Ah, Fábio, mas um cara com esse perfil não vai escolher o Vasco, ele vai escolher quem joga as grandes competições. Pode ser. Mas a gente não descobre, então, 2 jogadores com fome, com menos do que isso. Olha a Série B. Há jogadores de qualidade. Agora, se ficar escolhendo os preferidos dos treinadores, vai ficar com o Brenner da vida, vai ficar com o Matheus França da vida, e por aí vai. Refém do treinador, a gente tá, ó. Entendeu? Grande abraço e até mais tarde, que é membro do canal, em live hoje, 7 da noite. Tchau, tchau.